Olá pessoal, tudo bem? Já passo das 3 da manhã, tá chovendo aqui um pouquinho. Estava meditando aqui em Gênesis capítulo 22, aquela passagem que Abraão sobe o monte Moriá com seu filho Isaque, e diz que em dado momento, quando Isaque lhe faz aquela pergunta, quando ele diz, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E então nós temos a famigerada resposta de Abraão no verso 8, que nos diz assim, e disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Interessante, né? Nós temos aqui, estou aqui com o texto massorético aberto, o texto hebraico. Veja aqui a letra Het, Passuque Het, versículo 8. Que diz assim, Vaiomer Avraham Elohim ir Elohase. E disse Abraão, Elohim, Deus, proverá para si o cordeiro. E o verbo proverá está aqui, ir. Então nós temos a raiz desse verbo, o resh, o aleph e o re, que é o verbo raá, o verbo ver. Nós temos aqui o iod, tá vendo o iod aqui? Parece uma vírgula, Coloca o verbo no futuro. Então, literalmente, Abraão está dizendo, Deus mostrará. Aliás, a pergunta de Isaque foi, onde está o cordeiro, Eu não vejo. Então, Deus mostrará. O que eu quero dizer é que a provisão de Deus nas nossas vidas é aquela provisão que Deus nos dá uma direção. Aquela provisão em que Deus abre os nossos olhos para que nós possamos ver. Pois o que está em foco aqui no versículo é a visão. Desde o início do capítulo está falando de visão. No verso 4 diz que ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos. E o que aconteceu? E viu o lugar, os olhos, Tanto que quando nós vemos ali, no momento em que Deus provê um cordeiro, diz aqui no versículo 13, também, então levantou Abraão o seu olho e olhou, O texto massorético, vamos ver aqui, tá assim, Avraham et enav vaiar, o verbo ver aqui, Diz que ele olhou e viu, vaiar, é o verbo ver. Então, o que está em foco aqui é a visão. Jesus diz lá no Evangelho de João, diz que Abraão exultou por ver o seu dia, e viu, e alegrou-se, visão. Toda a provisão está no Cordeiro. Pois a Bíblia diz, se não me engano, lá em Colossenses 3,11, diz que Cristo é tudo em todos. Toda a provisão está nele. Então, irmãos, como diz a Bíblia, olhai para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A provisão está no Cordeiro. Olhemos para ele. Deus abençoe você.